Olá, bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós iniciamos uma nova série de cozinha básica e vamos começar pelos cortes. Vamos começar pelo corte da cenoura. A cenoura ela pode ser utilizada tanto com a casca quanto sem a casca, mas para utilizar com a casca é preciso higienizar bem e de preferência deixar de molho de 5 a 10 minutos no hipoclorito para retirar todas as bactérias. Mas vamos descascar. Eu aconselho que compre um descascador, porque a casca sai bem fininha. Sai apenas a casca mesmo, deixando a maior parte da polpa ainda na cenoura. Diferente de quando descasca na faca, que a gente perde muito da cenoura. Agora vou tirar o olhinho dos dois lados. E eu não vou cortar a cenoura inteira. É bom a gente sempre dividir, dependendo do tamanho da cenoura, em 3 ou em 4, para ter uma maior estabilidade. Dividir aqui e vou começar a cortar por esse lado. Tirei aproximadamente 1/3. E de novo. Se eu cortar aqui ao meio, eu tenho um corte chamado bastonetes, que tem mais ou menos de 1 centímetro, 1,5 centímetros de espessura. Se eu corto o bastonete ao meio, eu tenho o corte palito. E se eu cortar ao meio novamente, eu tenho julienne. Se eu pegar o bastonete e fizer um quadrado, eu tenho o cubo, que é conhecido como cubo grande. O palito, se eu fizer um cubo com ele, eu tenho o cubo pequeno. E com julienne, se eu cortar, eu tenho o brunoise. Já se eu pego a cenoura assim e cortar dessa forma, eu tenho o rondelli. Agora vamos cortar a cebola. Essa parte aqui, que é a parte onde tem os pelinhos da cebola, é a parte que segura todos os gominhos que tem dentro. Então, a gente nunca começa cortando por aqui, sempre por esse outro lado. Tirei e a partir disso, eu começo a descascar. Tá toda presa aqui. Agora eu vou passar a faca bem rente aqui, com cuidado para não soltar tudo por dentro. Dessa forma. Se eu cortar ela dessa forma,
para fazer os anéis de cebola, o nome desse corte é boulanger. Cortando ao meio assim. E depois passando a faca dessa forma, eu tenho o corte em julienne, que a gente chama popularmente de meia-lua. Já se eu cortar dessa forma, com a ponta da faca e sem vir até aqui o final, deixando mais ou menos 1 centímetro para o final da cebola. E depois passar a faca rente à tábua, com mais ou menos 1 centímetro de distância. Mais 1 centímetro para cima. Dessa forma. E depois, no sentido oposto, eu vou ter cubinhos bem pequenininhos, que a gente chama de hachê. E se eu passar um pouco mais distante, eu vou ter o brunoise. E esse corte é perfeito para quando vai fazer refogados ou fazer vinagrete, porque evita de estar picotando dessa forma, que faz com que a cebola perca muita água. E quando ela perde água, ela perde o sabor. Agora, vamos cortar o pimentão. O pimentão a gente nunca deve utilizar a parte das sementes, nem essa partezinha branca aqui de dentro, porque elas são muito indigestas. Tem que deixar sempre, tentar cortar o mais limpo possível. A partir daqui, com a pele virada para baixo, porque com a pele para cima, se a sua faca não tiver muito amolada, escorrega e pode acabar cortando. Com a pele para baixo, nós vamos fazer tirinhas. E as tirinhas, já vimos que o nome do corte é julienne. A partir dessas tirinhas, viramos no outro sentido. E é só ir passando a faca. E nós temos o corte bem pequeno e delicado. Perfeito também para refogados e vinagrete, que é o hachê. Se eu passar com um pouco mais de espaçamento, o brunoise. E a diferença de um para o outro. Para finalizar os cortes, vamos agora para a cebolinha. Vou ensinar um que não é exatamente um corte, mas é perfeito para finalização, que nós cortamos ao meio dessa forma. E com a ponta da faca, nós vamos tirar tirinhas bem finas. Dessa forma. E aí, eu vou dispor na água gelada. Isso vai fazer com que ela enrole toda. E para finalizar prato, é perfeito. Vou deixar aqui
na água gelada enquanto faço os outros cortes. Para facilitar, fica muito melhor o apoio quando a gente tem vários. Então, eu vou dobrar ao meio, para que tenha o mesmo tamanho. E novamente ao meio. A partir daqui, sem pressionar aqui, apenas segurando para dar apoio, eu venho com a ponta da faca e corto. E aí ficam as rodelinhas bem pequenas e bem fininhas. E esse aqui é o corte padrão para cebolinha. O outro corte que nós temos é o corte oriental, que ao invés de eu passar para ficar redondinho, eu vou passar no sentido diagonal. E ele fica dessa forma. Então, nós temos o corte padrão para cebolinha e o corte oriental. E agora que passou uns minutinhos na água gelada, nós temos a cebolinha que fica em formato de cachinho. E quanto mais tempo ela passar na água gelada, mais enroladinha ela vai ficar. E é perfeito para você colocar em cima para finalizar a sua preparação. E esse aqui é o resultado final dos nossos cortes. A cebolinha no corte oriental, no corte padrão e com os cachinhos, o bastonete e o cubo grande, o palito e o cubo pequeno, julienne e brunoise, e a cebola e o pimentão no corte hachê. E é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje, da nossa série de cozinha básica, começando por alguns cortes básicos que facilitam muito no dia a dia. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei, comenta qualquer dúvida aqui embaixo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. E eu vejo vocês no próximo vídeo.